No início da história do filme, somos informados sobre uma arma, que também foi chamada de Lança do Destino. Todos diziam que quem tiver aquela arma, ele vai dominar o mundo. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, essa arma desapareceu em algum lugar. Depois disso, ninguém jamais o encontrou. É-nos mostrado uma cidade onde vemos um homem que estava limpando uma igreja. Ao cavar, ele encontra a arma embrulhada em um pano. Essa é a Lança do Destino. Assim que aquele homem o segura na mão, uma marca estranha é feita em sua mão. Ele começou a ouvir vozes estranhas de todos os lugares. Algo aconteceu com ele. Ele não estava em seus sentidos. Ele começa a partir daí. Quando aquele homem vai um pouco mais longe, ele sofre um acidente perigoso. Mas nada aconteceu com ele. Mas o carro com o qual ele sofreu o acidente, esse carro ficou completamente destruído. A partir daqui, vemos a cena da cidade de Los Angeles, onde um homem chamado John Constantine foi chamado para remover o demônio de uma garota. John é na verdade um investigador paranormal. Quem pode remover demônios também pode falar com eles. Agora, porque o demônio havia controlado completamente aquela garota, John usa uma marca sagrada, e também usa seus feitiços para aprisionar aquele demônio em um espelho. Mas aquele espelho se quebra, devido ao que aquele demônio agora deixa aquela garota, mas ainda assim, ele estava neste mundo. Aqui deixe-me dizer-lhe que nenhum demônio ou anjo poderia vir ao mundo dessa maneira, porque era contra as regras de Deus e do diabo. Eles estabeleceram sua regra de que nenhum demônio ou anjo entraria no mundo sem sua permissão. Porque demônios e anjos, depois de virem ao mundo, costumavam levar as pessoas para fazer o bem ou o mal. Então é por isso que Deus e o diabo fizeram essa regra. Eles queriam que os humanos fizessem tarefas boas ou más por sua própria vontade enquanto viviam no mundo, para que os humanos possam ser responsáveis por suas próprias boas ou más ações. Então John agora começa a pensar sobre isso. Contra as regras feitas por Deus e pelo diabo, como esse demônio pode vir ao mundo? Então é por isso que John vai até seu velho amigo, que era o padre da igreja. Ele tinha o poder de tocar as coisas e descobrir sobre as coisas. Então ele pede a seu amigo, o pai, que fique de olho naquele demônio. E também diz que se algo de ruim acontecer em algum lugar, me avise imediatamente. Depois disso, John vai ao médico com seu assistente, onde o médico lhe diz: isso por fumar muito. Você tem câncer nos pulmões. E está em sua terceira fase. Então John, você vai ter que se cuidar muito, senão pode morrer. Mas depois de ouvir tudo, John diz que não importa qual doença que ele tem, ou morra por qualquer motivo, ele vai para o inferno. Por que John estava dizendo tudo isso? Aqui ficamos sabendo que John tinha o poder de ver demônios desde a infância. E por causa disso, ele costumava se assustar muito na infância. Mas seus pais nunca acreditaram nisso. Eles pensaram que John tinha enlouquecido. Então eles começaram a tratá-lo. Mas John estava muito cansado de tudo isso. Um dia, ele decidiu se matar, o que é um pecado muito grande de acordo com a regra da igreja. Ou seja, uma pessoa não poderia tirar a própria vida. Só Deus tem esse direito e quem fizer isso irá direto para o inferno. E a alma de John também foi para o inferno. Mas então os médicos lhe deram choques elétricos e de alguma forma salvaram sua vida. Ele estava vivo, mas o pecado que John cometeu matando a si mesmo. Agora, sempre que John morrer, ele irá para o inferno. Após este acidente, John percebeu seus poderes interiores. E vivendo no mundo, ele começou a remover os demônios dos humanos. Assim, vivendo no mundo, ele poderia fazer boas ações e salvar a vida das pessoas. Mas o diabo estava muito triste com a sobrevivência de John. Então ele jurou que sempre que John morresse, o próprio diabo viria ao mundo para levá-lo. Depois disso, é mostrado que John vai a uma igreja, onde conhece um anjo feminino. Aquele anjo estava perto de Deus. John diz a ela que se Deus perdoa sua alma agora, porque agora ele está fazendo boas ações. Então o anjo diz que seu propósito é fazer apenas boas obras e ir para o céu. Ele ainda é uma pessoa egoísta, que só salva a vida das pessoas para cumprir o seu propósito. Depois de saber de tudo isso, John ficou com raiva. Ele sai de lá. Quando ele estava indo para casa, muitos demônios perigosos o atacaram no caminho. Mas John luta contra eles e os mata. Depois disso, ele vai até um homem chamado Midnight. Midnight era na verdade um guarda, que mantinha o equilíbrio da terra e do céu. Ou seja, ele não deixou nenhum demônio entrar no mundo. Meia-noite vivia no chão. John conta tudo a Midnight. Mas ele não acredita nele, porque ele também acreditava que demônios ou anjos não podem vir ao mundo sem a ordem de Deus ou do diabo. Então um demônio chega lá, que estava em forma humana. Mas John não o reconhece. Depois de discutir um pouco com ele, ele sai dali. Depois disso, John vai até seu amigo que tinha algumas armas, com o qual os demônios poderiam ser mortos. Ele pega algumas armas para matar demônios e vai embora.
Por outro lado, o homem que vimos no início da história, que tinha a lança do destino, ele estava se movendo lentamente em direção à cidade de Los Angeles. O estranho era que todos os animais estavam morrendo por onde ele passava. Ele vê uma garota que estava no hospital. De repente, ela pula do telhado, cai na piscina e dá a vida. Depois disso, a irmã gêmea da garota chega lá. O nome dela era Angela. Ela estava muito triste com a morte de sua irmã. Ela pensa como sua irmã pode fazer isso? Ela costumava ser muito a favor dos princípios da igreja. Então, como ela cometeu um pecado tão grande consigo mesma? O que claramente significa que agora sua alma irá direto para o inferno. A irmã de Angela também tinha a mesma marca na mão, que vimos no início da história, no braço daquele homem. Angela agora assiste ao vídeo de sua irmã antes de sua morte, em que antes da morte de sua irmã ela havia dito o nome de John Constantine. Então Angela vai até John. Mas aqui John se recusa a ajudar Angela, porque ele estava muito preocupado com sua morte e com a questão do inferno. Quando Angela começa a sair de casa, John vê que havia alguns demônios atrás dela, que estavam seguindo Angela. Então ele rapidamente vai atrás dela, e a salva desses demônios. Agora John estava pronto para apoiá-la. Ele também tenta saber sobre o caso de sua irmã. Pegando um gato na mão, ele põe o pé na água e senta. Ao fazer isso, ele alcançou o inferno. Lá ele conhece a alma da irmã de Angela. Ela diz a ele que sim, eu tirei minha própria vida. Mas por quê? Antes que ela conte, os demônios do inferno vão atrás de John. Por causa disso, sem saber o motivo, John tem que voltar ao mundo. Por outro lado, o amigo de John, que era pai, obtém algumas evidências relacionadas à irmã de Angela. Então ele vai ao hospital buscar o corpo da irmã de Angela. Quando ele vê uma marca no braço dela, e quando ele segura o braço dela, algo aconteceu com ele. Lá ele morre em agonia. Quando John descobre sobre a morte do pai, ele vai lá, onde ele vê que o pai não usava seu medalhão de proteção. Por causa dos poderes do mal, ele morre. Então ele olha para sua mão, que estava sangrando. Quando ele olha para ele descobre que é uma marca que o pai havia feito em sua mão antes de sua morte. A mesma marca que a irmã de Angela tinha no braço. Agora, para saber dessa marca, John liga para o amigo, pois ele havia trazido armas para matar os demônios. O amigo de John, depois de saber da marca, diz a ele que essa marca é do filho do diabo, que quer dominar o mundo inteiro, não só o inferno. Ele terá que fazer duas coisas. Uma é matar tal pessoa, que tem os poderes da mente. Ele pode usar seus poderes para descobrir qualquer coisa. E a outra é a esfera do destino. Depois de contar tudo isso, assim que o amigo de John desliga, as moscas o atacam e ele também morreu. Isso significa que tudo isso ainda foi feito pelo filho do diabo. Depois de saber de tudo isso, John vai até Angela e conta tudo a ela. Ambos entenderam que a irmã de Angela sabia que o filho do diabo, usando seus poderes, queria vir ao mundo, porque ela tinha os poderes da mente, que poderia descobrir sobre qualquer coisa. Então ela deliberadamente deu sua vida, para que o filho do diabo nunca tenha sucesso neste propósito. Angela diz a ele que ela também tinha poderes como sua irmã, mas ela nunca soube sobre seus poderes. Então esses poderes foram removidos dela. Mas Angela agora queria recuperar seus poderes. Então ela pede a ajuda de John. John a coloca em uma banheira. Ele mantém a boca dela na água, até que ela chegue perto da morte. Então, de repente, Angela sai. Vendo a morte tão de perto, seus poderes voltaram. Angela agora usa seu poder mental e diz a John que um demônio matou seu amigo e pai, que é meio humano e meio demônio. Angela estava falando sobre o mesmo demônio que John havia conhecido antes, mas ele não o reconheceu. Depois de saber de tudo, John vai até aquele demônio e derrama água benta sobre ele, de onde ele volta à sua forma real. O demônio diz que você não pode impedir que o filho do diabo venha ao mundo, porque ele vai pegar a esfera do destino. Agora o filho do diabo queria levar a alma de Angela, pois havia descoberto que os poderes de Angela haviam voltado como a irmã dela. É por isso que o diabo, usando Angela, e agora queria vir ao mundo. Quando Angela estava com John, um poder negro vem e leva Angela para longe de John. Ele tenta muito salvá-la, mas não consegue. Depois de tudo isso, John agora vai para a meia-noite e o faz acreditar que o equilíbrio do céu e da terra foi danificado. Demônios estão vindo para a nossa terra. E o filho do diabo está por trás de tudo isso. Depois de saber tudo, Midnight dá a John uma cadeira na qual ele se sentou e descobriu toda a verdade sobre a lança. E ele também descobre onde Angela está agora. John também leva seu assistente com ele. Do outro lado, Angela estava na mesma piscina, onde sua irmã saltou e deu sua vida. Então chega um homem que parecia muito estranho.
Angela atirou nele, mas nada aconteceu com ele. E ele pegou Angela. Havia muitos demônios onde Angela estava, que veio para levar a alma de Angela em forma humana. Mas lá o assistente de John mistura água benta em uma caixa d'água. Depois disso, ele derrama aquela água naqueles demônios. Eles estavam todos queimando por causa da água benta. Aproveitando isso, John mata os demônios. Quando um demônio estava tentando matá-lo ali, o assistente de John vem e mata aquele demônio, do qual a vida de John foi salva. Por outro lado, Angela ainda estava na poça d'água que o filho do diabo possuía. Ele a puxa para o inferno. Ele queria entrar no corpo de Angela e vir ao mundo. O plano do filho do diabo deu certo. Quando John chega à piscina, Angela agora estava possuída, que o ataca assim que vê John. Mas aí John e seu assistente tentam controlá-la. John estava recitando feitiços muito alto. É por isso que ele estava com tanta dor por causa do câncer. Mas agora seu assistente continua seu trabalho. Ambos haviam curado Angela. Então, novamente, um poder negro vem e mata o assistente de John. John agora estava zangado com isso. Ele começa a recitar feitiços em voz alta. É quando o anjo feminino chega lá. Porque aquele anjo feminino sentiu, aquele homem erra toda vez, e pede perdão a Deus. E Deus os perdoa por isso. Mas o homem deve ser punido por fazer isso. É por isso que aquele anjo estava apoiando o filho do diabo. Ela queria que o homem fosse punido no mundo. Depois disso, ela tranca John em um quarto e com a mesma lança, começa a tirar o filho do diabo do ventre de Angela. John não sabia o que fazer. Foi quando ele cortou os 2 nervos de suas mãos, que ele sabia que se tentasse se matar, o próprio diabo viria para levá-lo. E é exatamente isso que acontece. Quando o diabo vem a John, John conta a ele sobre a conspiração de seu filho e do anjo. Ele diz que seu filho vem ao mundo e quer seu governo em todos os lugares. O anjo de Deus o está apoiando. Depois de saber de tudo, o diabo ficou com raiva. Ele manda seu filho de volta do ventre de Angela para o inferno. E como punição ao anjo, ele queima as 2 asas dela e a transforma em um ser humano comum. O diabo ficou muito feliz depois de consertar tudo. Antes da morte de John, ele pede que ele conte seu último desejo, no qual ele diz que eu quero, a alma da irmã de Angela seja tirada do inferno e enviada para o céu, porque ela não tinha culpa em tudo isso. Seu filho queria usá-la para seu próprio uso. Depois de saber de tudo, o diabo liberta a alma da irmã de Angela do inferno e a manda para o céu. Depois disso, ele puxa John e o leva para o inferno. É quando o cadáver de John fica preso. Para isso, as portas do céu foram abertas, porque John havia enviado a alma da irmã de Angela sem nenhuma ganância. Por causa dessa boa intenção, as portas do céu também se abriram para ele. Com isso, o diabo fica muito bravo. Ele mata o câncer de John e o amaldiçoa por uma vida longa. E ele diz que você vai começar sua vida no mundo novamente. Quando você morrer cometendo pecados em sua alma, com certeza irei buscá-lo, e você irá para o inferno comigo. Depois de dizer tudo isso, o diabo voltou para o seu mundo. Em seu mundo, enquanto fuma um cigarro, John adia. Mais tarde, ele vai até Angela e diz a ela para esconder a lança do destino. Assim, ninguém poderia usá-lo novamente. Ele também vai ao túmulo de seu assistente, onde vê sua alma voando no céu como um anjo à sua frente. John entendeu o propósito de sua vida, que ele só tem que fazer um bom trabalho. Em troca, ele receberá o céu. Portanto, sempre faça um bom trabalho em sua vida. Com esta mensagem, o filme termina aqui.